O cielo é aberto, o homem capta a visão. Ouvi o profeta dizendo: continue velejando. E assim como Abraão vai em busca de uma nova terra, é o invisível agora se tornando visível, enquanto a pomba algo está rompendo entre o mortal e o imortal. O Filho ressuscitou, tirando toda a escuridão. Uma chave foi dada, está abrindo dimensões. A imortalidade em evidência está. Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Estamos mais uma vez convosco, fazendo mais esse trabalho. Desejamos a todos um bom dia na presença de Deus. E vamos continuar aquele assunto que estávamos na programação anterior, porque eu creio que estamos numa época, num tempo, em que o que Deus tem falado na sua palavra tem que ter conexão, tem que ter respaldo bíblico. Eu não posso chegar aqui e falar algo que não tenha um respaldo na palavra. Por isso eu gostaria de ler um versículo aqui, lembrando da programação anterior, onde eu me referi ao tempo se encolhendo, ao tempo reduzindo o tempo, para que a eternidade volte a ser a eternidade. Todo esse plano de Deus que Ele projetou antes da fundação do mundo, quando Ele pensou em ter uma família, então Ele projetou esse plano, né? Projetou seus atributos, né? Então, nesse acontecimento, Ele foi mostrando através das Escrituras, né? A Bíblia prova isso que estamos falando. Por isso eu gostaria de ler aqui uma escritura para aquilo que eu falei no vídeo anterior, quando eu disse que o tempo estava se reduzindo. Mateus capítulo 24, versículo 22, Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados. Mateus 24, versículo 22. O que seria essa abreviação do tempo, né? Você nota na natureza, os dias que estamos vivendo, o tanto que o tempo está passando rápido. Veja, a ponto de, se você fizer uma análise profunda mesmo dos dias da semana, a rapidez que está passando os dias, é perigoso nós não sabermos que dia é hoje da semana. Nós tivemos a alteração do calendário. O calendário judaico não é igual ao nosso calendário de Dionísio,
calendário judaico, um mês tem 30 dias. Não existe mês de 28, de 29 dias. E o ano tem 360 dias. Não 365 dias como o nosso calendário tem. Por isso, se fizermos uma análise profunda, veja, análise do que está acontecendo, você só sabe porque o sol, vamos dizer, nasceu, se colocou, passou as 24 horas e começou o outro dia, vamos dizer. Então você tem aí a ordem, né? O primeiro dia da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, né? Sexta, sábado, domingo de novo. Então é uma rotina, né? Começa um dia, 7 dias, termina e começa novamente o primeiro dia. Mas, de acordo com a revelação, de acordo com a profecia desses dias que nós estamos vivendo, Deus programou, veja, que um dia, o 7º dia teria fim. E aí entraríamos no 8º dia, como diz lá no livro de me falhou a memória aqui. Está lá no Velho Testamento, onde Deus diz: mas no 8º dia tereis santa convocação. Veja, temos religiões no mundo hoje, que guarda um dia semanal, o sábado, comemora aquele dia como sendo o dia do Senhor. Mas o dia do Senhor, como diz a Bíblia, é o 8º dia. Porque se você pegar os próprios números, se você pegar todos os números, analisa os números, todos eles têm um princípio e tem um fim. Mas o 8º dia, ele tem aquele formato que não tem começo e não tem fim. Veja, falando que chegaríamos novamente no 8º dia, aonde seria a eternidade. Então, vamos dizer, 7 dias. 7 dias trabalhareis, mas no 8º dia haverá santa convocação. Eu vou achar esse versículo aqui depois e vou mostrar para vocês. Eu creio que a maioria sabe, conhece. Pois bem, então, isso mostrando aquilo que estávamos falando no programa anterior, de que a eternidade, Deus abriu uma brecha, abriu um espaço na eternidade para colocar o seu plano e que isso ele chamou de tempo. Ele chamou de tempo. Sendo Deus eterno, o eterno Criador, quando ele deu a ordem para Eva e Adão no jardim, para que eles pudessem comer de todas as árvores que havia no jardim, mas que de uma determinada árvore, a árvore da ciência, do bem e do mal, que eles não deveriam tocar naquela árvore. Veja, se
se eles tivessem obedecido a Deus, olha que coisa tremenda, se eles tivessem obedecido a Deus, Adão e Eva estariam aqui até hoje. Aí você pode perguntar, mas como? Olha, porque Deus tinha dito. Se Deus disse assim, ó, no dia que comerdes, certamente morrerás, é só você virar isso ao contrário. Se não comerdes, se obedecer-me, se me obedecer, certamente viverás eternamente. Mas eu quero, veja bem, eu estou trazendo aqui um ponto que esse se não existe. Se isso, se aquilo outro, não existe vamos dizer, essa expressão não tem sentido. Se eu não fizesse, se eu fizesse. Por quê? Porque estava dentro do plano de Deus. Deus queria executar o seu plano. Então, eles não suportaram aquele pacto condicional que Deus fez com eles. Não tendo suportado aquele pacto condicional, aí Deus dá início à execução do seu plano. Agora Deus é o Salvador. Agora aquele atributo de Salvador veio à tona. Agora Deus começa a executar o plano de salvação e de trazer de novo o homem à eternidade como eles estavam. Estava ali. Eles estavam na eternidade. Porque veja só, quando Deus falou assim, no dia, no plano de Deus, aí seria, já começou aquele dia, aquele primeiro dia, aquele primeiro 1000 anos. A pessoa que não tem intimidade com a palavra, não tem revelação das Escrituras, não conhece as Escrituras, ele pode pegar esse dia que Deus disse, no dia que comerdes, ele pega um dia como o nosso dia humano aqui, e fala, Adão não morreu, Adão e Eva não morreu, mas eles morreram no dia, mas no dia de Deus, que um dia para Deus é 1000 anos. Um dia de Deus é 1000 anos. Por isso nenhum homem, depois que Adão e Eva cometeu aquilo, que Satanás penetrou na humanidade, ele colocou a sua semente na humanidade, todos os ventres, todos os atos cometidos pelo homem e a mulher, seria um ato maculado, corrompido. E aí, nenhum homem viveu um dia. Por isso você vê na Bíblia, Matusalém vivendo 969 anos. Ele não chegou, ele não terminou o dia, ele não viveu aquele dia, ele morreu naquele dia. Todos morreram naquele dia. Pois bem, veja, um Deus eterno, ele só poderia ter um dia. Como ele é eterno, um dia para ele tinha que ser 1000 anos.
um dia de um Deus eterno. Veja, um dia de Deus eterno tinha que ser 1000 anos. Então, quando Deus diz assim, no dia que comerdes, certamente morrerás, eles morreram naquele dia. Naquele dia, eles morreram. Todos morreram. Nenhum completou o dia. Nenhum chegou, nenhum virou para o outro dia. Todos morreram naquele dia de Deus. Naquele dia de Deus. Muito bem. Mas aí vem o tempo se acabando. O tempo está encolhendo. A velocidade que se passa uma semana, um mês, um ano, não é a mesma velocidade que passava há 100 anos atrás. Não é. Nem há 40 anos que eu me lembro. Trabalhava na roça. Eu era bombeiro. Bombeiro naquela época era aqueles que buscavam água para dar para o pessoal que estava trabalhando na roça. Eu era menino, né? Meu pai levava para trabalhar desde menino. Desde menino eu ia para a roça. E eu era o bombeiro. Carregava um corote, quem conhece, os mais antigos sabem o que eu estou falando. Um corotinho, tinha que ser pequeno, porque a distância que eu ia buscar a água, naquele tempo tinha minas, era maravilhoso, tempo maravilhoso, água limpíssima, limpíssima, só enfiava o corote dentro da água assim, e enchia. Então tinha que ser pequeno o corote, porque quando eu chegava lá, eu dava água para todos, já acabava, eu tinha que voltar a buscar outra. E às vezes andava 3, 4 quilômetros para pegar essa água. Mas eu lembro que para chegar a hora do almoço, que coisa, como que demorava para chegar 10 horas da manhã para nós almoçar. E depois do almoço, aí para chegar 5 horas da tarde, mas passou, mesmo demorado, passou aquele tempo. Mas hoje você labuta aqui para fazer umas coisas aqui na parte da manhã, para voltar para as atividades normais. Dá um trabalho para você cumprir aquilo naquele período. Então, isso é notório, todo mundo vê isso, todo mundo sabe que isso realmente é o que está acontecendo. O tempo está, como diz uma expressão popular, o tempo está voando. O tempo está voando. Mas porque ele está terminando. Está terminando, ele está... sabe, Deus tem as suas maneiras de fazer. Às vezes quando Deus fala aqui que o tempo acabou, como Abraão cria, naquilo que ele cria, como se aquilo já estivesse acontecido. Entende? Então, chegou num ponto que não sabe, o tempo acabou. Acabou o tempo. Acabou
essa possibilidade do tempo parar. Fizeram uma análise há pouco tempo, eu ouvi isso, de que eles fizeram colocaram como se fosse um cronômetro, aquilo que conta tempo, num período de 24 horas, quando eles fizeram esse teste, faltava 8 horas, vamos dizer assim, o mesmo processo que gastava 24 horas para ser realizado, vamos dizer, uma tarefa, né? Uma tarefa que em 24 horas produzia-se tanto, e faltou 8 horas. Faltou 8 horas dentro de um período de 24 horas. Pelo que se poderia executar em 24 horas, não deu mais, porque faltou 8 horas para executar aquela mesma tarefa que se executaria em 24 horas. Não deu para executar, precisou de mais 8 horas. Ou seja, é como se estivesse faltando em 24 horas, 8 horas. A gente não precisa tanto de analisar isso cientificamente, porque está escrito. Eu vi homens preocupados em responder tentar provar que Deus é verdadeiro, provar para o incrédulo que Deus... Não precisa disso, está escrito na Bíblia. Quando eu vejo determinada coisa, eu fico assim, meu Deus do céu, para que isso? A pessoa que está tentando provar, ele não crê. Ele também tem dúvida. Eu vi isso. Eu vi um pregador na internet tentando provar a existência de Deus. Ele é um pregador, teólogo. Precisa provar? Meu Deus do céu, não precisa provar. Não precisa, um crente não precisa de provas. Não precisa ninguém provar para um crente que Deus existe. Não precisa. Ele já crê que Deus existe. Para que você vai perder tempo provar para um incrédulo? E a interessante é que quem está tentando provar, a verdade é que ele também não crê. Ele não crê, ele tem dúvida. Então, para ele tem que ser assim, ó. Não, Deus existe por causa disso, isso, aqui não tem jeito, só pode ser Deus. Ele ainda tem dúvida. Aquilo ali alimenta a sua crença em Deus. Aquela prova lá que alimenta a sua crença em Deus. Que isso? Um verdadeiro crente como Abraão precisava disso, não. Um filho de Abraão não precisa desse tipo de prova, não. Não precisa ninguém provar para um eleito que Deus existe. O eleito já sabe que Deus existe. Oh my. Então, eu vou terminar aqui. Terminar essa programação. Então, lembrando, irmãos, isso, que o tempo está se indo. E por isso Deus envia. No final da era, no final da última era de Laodiceia, seu ministério do profeta, ele disse, não no começo, quando ele começou a pregar, quando ele pregou 33 anos, o ministério dele começou em 1933, lá no Rio Ohio. Lá começou seu ministério, vindicado pela voz de Deus que desceu ali no rio, quando ele estava batizando
a 17ª pessoa. Ali desceu a voz, assim como João Batista foi enviado para preparar, percursar a minha segunda vinda, a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Aí vem a pergunta para os crentes agora da mensagem, os mais próximos, os que têm visto muita coisa acontecer. O profeta fez a comparação. O profeta é aquele que viria preparar o povo para a sua segunda vinda, correto? Pois bem, João Batista estava no rio Ohio, lá no rio Jordão, batizando, quando ele olha, vem entrando na água um homem totalmente diferente daqueles que viriam batizar. E quando ele abre os seus olhos proféticos, seu olho de profeta, ele aponta e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, no seu dia, no dia do precursor, como assim Deus fala uma coisa e faz diferente? A Bíblia diz que Deus não faz diferente. Toda vez ele faz do mesmo jeito. Deus sempre faz a mesma coisa o tempo todo. Quando ele diz algo que vai acontecer, como isso que aconteceu aqui, aquilo é exato, igual aquilo que aconteceu. Então, se lá no Rio Jordão tinha um dedo que disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele era o precursor da primeira vinda. Então veja só, o precursor e o precursado estavam juntos. O precursor e o precursado se encontraram na água. Na água. Veja, o precursor e o precursado se encontraram na água. Agora Deus desce lá no rio Ohio e diz assim: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Agora eu quero deixar um ponto aqui para vocês refletirem. Deus faz a mesma coisa o tempo todo. O profeta veio e pregou a sua mensagem, o precursor. Pregou 33 anos, sua mensagem ficou gravada e já faz mais de 50 anos que esse precursor partiu para o Senhor. Tem uma mensagem que o profeta diz assim, é a segunda vinda de Cristo, é a mensagem. Mombrana disse assim: se ele não vem nesta era, nós somos falsas testemunhas. Está lá na mensagem. Eu trago aqui a mensagem e leio o parágrafo para vocês lerem. Mombrana disse assim: se ele não vem, nós somos falsas testemunhas. Aí sai uma doutrina, aí surge uma doutrina, então,
Eles leram isso, eles viram o Mombrana falar isso, viu o ministério do profeta, viu tudo que aconteceu e o Mombrana partiu. Aí tem uma doutrina que diz assim, não, então ele tem que ressuscitar para cumprir, porque ele tem que estar na terra no dia da sua vinda. Porque essa é a maneira. Se ele estava na terra, João Batista, quando Jesus entrou na água para ser batizado, na água, aí o ministério do profeta se desenrola, ele era o precursor, e o profeta parte, já faz 50 anos, mais de 50 anos. E tem tudo na mensagem. Tudo está na mensagem. Igual a semente da serpente, está tudo escrito na mensagem. Mas qual religioso que crê? Qual religioso que crê que a serpente colocou uma semente no ventre de Eva e Deus proibiu aquela semente ser morta? Ele não proibiu Abel ser morto, mas ele proibiu Caim ser morto. Vê como que para crer em Deus precisa de revelação. Sem revelação, o que nós temos no mundo é homens analisando se Deus existe ou se não. Analisando, sabe? Sem revelação é isso que acontece, mais nada. E os crentes, tudo envolvido nessas indagações dos incrédulos, por falta de ver aquilo que Deus disse, que esconderia dos sábios e entendidos e revelaria os pequeninos. Viu? Então, como assim? O profeta diz assim, se ele não vem nesta era, nós somos falsas testemunhas. Mas o profeta não foi falsa testemunha. Não foi. Porque ele veio. Jesus Cristo veio do jeitinho que ele prometeu que viria. E é a promessa, viu? Para João Batista, ele entrou lá na água e foi batizado por João. Era a promessa, fazia parte. Até mesmo o batismo, diz o profeta, que era um tipo do cordeiro sendo lavado para o sacrifício. Então aquele processo tinha que ser daquele jeito que Deus disse que seria. Ele era o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então quando João Batista falou, Senhor, eu preciso ser batizado por ti, tu vem a mim? Ele disse, João, nós precisamos cumprir a Escritura. A ilustração seria essa. Se Jesus fosse estender o assunto ali, ele diria, João, mas para um profeta não precisa, bastava falar assim, nós temos que cumprir as Escrituras. Na hora João falou assim, o cordeiro tem que ser lavado. Entendeu? O cordeiro, lá no Velho Testamento, aquele sacrifício, tipo, tinha que ser lavado antes do sacrifício. Tudo exatamente. Até aquela madrugada que Jesus ficou ali tudo estava na Bíblia, como uma preparação, um tipo. Agora, na segunda vinda, a promessa não foi assim, que ele viria na água, ele não viria morrer para tirar o pecado do mundo, porque ele já tinha feito isso na segunda vinda. Na segunda vinda, a Bíblia diz que ele viria na nuvem, com poder e grande glória.
E o seu, vamos dizer assim, o seu porta-voz queria apontar o dedo lá e dizer assim: se você virar essa foto para a direita, e lá está o nosso Senhor Jesus Cristo, do jeitinho que ele prometeu que viria. Oh my, aleluia. Vou pregar o quê, irmão? Tem medo de pregar isso? Você tem medo de pregar que Jesus já veio? Pedro não teve lá no dia do Pentecoste. Que mensagem que Pedro pregou lá, depois da primeira vinda? Depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Agora Pedro e os demais apóstolos saem ali ante a multidão para pregar que Jesus ia vir. Oh, meu Deus. Atos 2, 36. Atos 2, 36. Agora você quer uma mensagem, irmão? Igualzinho a Atos 2, 36? Você quer uma mensagem? Quando Pedro disse assim, ó: este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Você quer uma mensagem? Repetindo aquilo lá, é a mensagem que tem esse título assim, ó: eu acuso essa geração por ter crucificado a Cristo novamente. Oh, por que eu vou ficar com medo? Ficar rodeando, sabe? Pregador que diz que crê na segunda vinda, ficar rodeando o toco, como diz o ditado. Pedro não rodeou. Pedro disse assim, ó: esse evangelho que eu estou pregando para vocês é de um Jesus que já veio, ele já veio, morreu, foi crucificado por vós, os crentes manufaturados daquele dia, os crentes religiosos daquele dia que tinha a lei tintim por tintim, que crucificou ele. Não foi aquela multidão que estava na frente de Pedro. Ele estava no meio lá. Veja. Pedro disse assim: eu estou pregando um Jesus Cristo para vocês, que já veio, viu? E foi crucificado por vocês. Eu falei que eu estava começando nos programas anteriores. Eu estava preparando. Vou começar a pregar agora a mensagem do profeta de Deus para esta era que já apontou essa segunda vinda como realizada. Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se o Senhor nos permitir. Veremos a morte entrando em lugares sobrenaturais. Um novo dia está rompendo entre o mortal e o imortal.
habita em templos feitos por mãos humanas, mas escolheu nossos corações para ser sua morada. Um povo salvo por sua graça. Somos teus pés e tuas mãos. Com teu corpo tu fizeste este santuário. Deixe teu amor E tua paz, tua presença paz santificar. e consagrar. Deixe tua glória, Senhor, encher este lugar. Deixe tua glória, Senhor, Encher este lugar. Deixe tua glória, Senhor, encher este lugar. feito por ti. Além da razão humana, escolheste este lugar. Outro deserto tens transformado com teus prisioneiros do amor e tua celestial unção. Outro paradoxo aqui tens feito. Somos teus pés e tuas mãos. Fizeste Ah, este santuário. Deixe teu amor, teu amor paz, tua presença santificar. santifica e consagrar. Deixe tua glória, Senhor, Encher este lugar. oh, deixe tua glória, Senhor, Encher este lugar. Deixe tua glória, Senhor, encher este lugar feito por ti. Tua beleza e caráter temos visto em cada enquanto trabalhamos em união. Vimos teu poder se manifestar. Nossas orações respondeste em meio a lutas. Abriste caminho. teus pés. E tuas mãos. Tu fizeste Este santuário, deixe teu amor, paz, tua presença santificar e consagrar. Deixe tua glória,